Mas vamos começar por essa questão do prazo legal de 72 horas da Venezuela para o Conselho Nacional Eleitoral ali que não divulgou o resultado das eleições no país, trazendo a totalização dos votos, esses dados detalhados. Também não liberaram ali as atas eleitorais para confirmar que Maduro realmente teria vencido a eleição. Na segunda, mesmo você tem feito aí esse registro, o Conselho proclamou Maduro reeleito e a gente vem acompanhando de lá para cá toda a repercussão e a cobrança por transparência nesse processo. Reinaldo, como é que você vê aí então essa questão agora do prazo sendo finalizado e a cobrança aumentando cada vez mais, assim como a tensão nas ruas por lá, né? Pois é, veja só, essa totalização que eles não divulgaram nem tem a ver com a divulgação das atas das urnas eletrônicas, né? Que é o que se pede para verificar se há indício de fraude ou não. Destacando à margem que, à medida que o tempo vai passando, também essas atas ficam sob suspeição, porque se elas existem, e elas existem, divulgue-se, pronto, né? Não houvesse nada de estranho, nessa altura, Maduro poderia dizer para o mundo: está aqui, as atas estão aqui, são verificáveis, o sistema inexpugnável e, portanto, ganhei as eleições, chega, vocês, por favor, reconheçam o governo e está tudo certo, né? Agora, não se divulga as atas, mas que fique claro, esse prazo aí que se esgotou era para divulgar os 20% restantes de apuração, que até agora não foram divulgados. Então, os números que a gente tem são números, a totalização parou em 80%. E aí eles passaram a alegar problemas técnicos e dizem que houve uma tentativa de hackeamento, do sistema, uma conspiração, que teria partido lá de Montenegro do Norte, né? E aí acusa o Elon Musk, a extrema-direita, enfim, como diria uma personagem do filme Casablanca, os suspeitos de sempre, né? E como tal, naquele filme, nesse caso também, né? O que se tem é uma fantasia, né? É evidente que existem figuras de extrema-direita e conservadores que não gostam do Nicolás Maduro. Mas também existem muitos democratas, a exemplo deste que fala, né, sem nenhuma importância no mundo, mas de qualquer modo com importância nas suas próprias ideias, que também não gostam. Então, o que o Maduro tenta fazer é criar personagem que estaria sendo perseguido, então, o mártir do anti-imperialismo, né, ou líder de um modelo anti-imperialista, né, do terceiro mundo, ou sei lá o quê, que está sendo perseguido. Por quê? Porque ele tem ideias muito interessantes e muito importantes que contrastariam, né, e que poriam em questão é, os interesses do império e do capitalismo. Uma fantasia estúpida, absurda, velha, né, sem nenhum fundamento, né? E aí, por que é que não divulga os outros 20%? Não divulga porque, evidentemente, me parece que é evidente, esses 20% que não foram apurados fazem parte dessa tramóia que armaram para declarar a vitória do Maduro, né? E o fizeram ali, tanto quanto a apuração demorou, porque eles têm um sistema que pode dar com mais rapidez o resultado, né? Que a votação é eletrônica, demoraram para anunciar o resultado, anunciaram depois da meia-noite, do domingo para segunda-feira, com 80% das totalizações, e deram lá a vitória do Maduro. E disseram: agora, em 72 horas, apresentamos a conclusão. Não apresentaram nem isso. Se não apresentaram nem isso, obviamente, as atas também não. O Maduro concedeu uma entrevista coletiva ontem para a imprensa internacional e é um troço muito impressionante, porque, seguindo o roteiro dos tiranos, né, ele não fez nenhum aceno a quem quer que seja. Ao contrário, ele prometeu mais repressão. Ele ameaçou o país com o que ele chamou de
novo modo de fazer a revolução. Então ele diz: nós estamos em revolução, né, a velha revolução bolivariana, e ele chama atenção. Os militares e a sociedade civil, sempre o Maduro faz questão de deixar claro: atenção PT, atenção a alguns grupos de esquerda, atenção a alguns nefilibatas que moram nas nuvens, né? E, portanto, sem muita noção da realidade. Ele, mais uma vez, né, anunciou que se trata de um regime militar, coisa de que eu nunca tive dúvida, né? Então, ele diz: há uma revolução em curso aqui, e ela é pacífica, ela é institucional. Nota, isso tudo é mentira. Seus adversários estão exilados ou presos. E alguns que estão ainda em liberdade estão sob ameaça. Então ele faz essa entrevista coletiva, diz: nós os militares, estamos num processo revolucionário pacífico, por enquanto. Agora, nós podemos mudar isso, né? Se alguém tentar interferir na Venezuela, o pulso não hesitará, para usar a expressão que ele empregou, em tomar decisões de outra natureza, ameaçando com ainda mais sangue. Uma entrevista em que ele admitiu que o procurador-geral já autorizou a prisão de mais de 1.000 pessoas. Quem é que dá uma entrevista coletiva anunciando? A fala é muito impressionante. Anunciando que tudo estava bem, que tudo estava normal. Está tudo bem na Venezuela, não tem problema nenhum, está tudo em paz. Temos aí mais de 1.000 pessoas presas, né? Até ontem à noite havia 20 mortos, né? Sobre os mortos, ele não falou. E aí disse: olha, isso tudo é uma conspiração. Diz que o Elon Musk está com medo. Aí citou o Bolsonaro, citou Javier Milei, citou Nayib Bukele de El Salvador, citou o presidente do Equador, os dois ex-presidentes da Colômbia, né? Que todos esses, né, estariam interessados em desestabilizar a Venezuela, porque, segundo ele, a Venezuela é a joia da coroa. Então, a Venezuela estaria no centro da- das ambições de toda essa gente, né, buscando, porque que gostaria, então, de tomar conta da Venezuela, e ele é aquele que protege o povo venezuelano e os interesses venezuelanos. Isso é um clássico do pensamento tirânico, né? Isso é um clássico, da mitologia política do autoritarismo. Hum. Tem até um livro que trata disso para quem quer ler um pouquinho mais, um livro curtinho, precioso, né, que chama Mitos e Mitologias Políticas, do Raul Girardet, né? Se escreve Raul Girardet, um francês. Ele cumpre todo o roteiro que está ali, né, do tirano, do autoritário. Então, como é que os autoritários se estabelecem? Bom, os autoritários vão sempre dizer que existe uma conspiração, né? Essa conspiração geralmente é uma conspiração, existem os nacionais, mas ela é tramada fora, porque é preciso deixar claro que alguém está tentando nos espolhar. Se você olhar, todos eles seguem esse roteiro, né? Estão tentando nos espolhar. Então é preciso que a gente resista. Quem é que resiste? Resiste aquele que sabe entender melhor, num determinado momento, sintetizar o pensamento desse povo. Quem é que sintetiza o pensamento desse povo? Ele, Maduro, né? Pensa que Jair Bolsonaro aqui cumpria no discurso, a prática é outra, a realidade é outra. Mas no discurso cumpria esse mesmíssimo roteiro. Só que os interesses que o Bolsonaro dizia haver aqui são os interesses dos comunistas, dos globalistas. Ele arruma ali o negócio, a conspiração da extrema-direita, né? E aí é preciso que o povo se una a mim, né? A mim, ditador, a mim, tirano,
e unindo-se a mim, então, nós vamos construir uma coisa que é alternativa e vamos chegar à Idade do Ouro, vamos chegar ao futuro, né? Glorioso. É, futuro glorioso que sempre será uma volta ao passado. Isso tudo eu estou no roteiro do Girardet. Por que uma volta ao passado? Porque todos esses caras inventam um mito fundador no passado que justifique eles estarem no presente propondo essas prefigurações futuras. Bolsonaro, o mito fundador, o Brasil já foi legal. O Brasil era uma pátria da integração, especialmente durante o regime militar. Mas aí vieram os esquerdistas, aí vieram os gays, aí vieram não sei o quê, e essa gente conseguiu tirar o Brasil do seu rumo, né, para Hugo Chávez, Maduro e tal, e o que se instalou na Venezuela. Teve o passado, Simão Bolívar, né, aquele, o mito fundador da pátria, e é preciso que a gente volte, então, e resgate essa figura. Isso tudo é absolutamente conhecido. Isso tudo é o roteiro oposto ao roteiro da democracia, né? Para usar uma expressão que ele usou a palavra roteiro, dizendo que esse roteiro, esse script que está na Venezuela veio de fora, justamente dos Estados Unidos, dessas pessoas, da extrema-direita. E aí ele ameaça com sangue. Aquele sangue que ele ameaçou, que ele disse banho de sangue, ele voltou a ameaçar com banho de sangue, né? Que o presidente Lula disse ter ficado assustado, ele recomendou que o Lula tomasse chá de camomila, né? Então, é, ele, é impressionante, ele faz isso, e aí, para cúmulo do absurdo, né? Ele diz, eu mesmo recorri à justiça, ao Supremo deles, né? Que lá é o TSJ, né? Ele disse ter recorrido, eles têm uma Câmara Eleitoral, então ele próprio recorreu. E disse, estou disposto a ser interrogado por essas pessoas, né? Que são subordinadas dele na prática, porque o TSJ, assim como a Procuradoria-Geral da República, são braços do Executivo, são braços da sua ditadura. Então, ele se diz disposto a ser interrogado por pessoas que estão sob o seu comando, né? É uma brincadeira, ele diz, eu vou entregar as atas. Veja, eles não conseguem entregar nem a totalização da apuração em urna eletrônica, entende? Então, não entrega nem a totalização da eleição em urna eletrônica. Falta 20% dos votos. Falta apurar 20% dos votos, né? E aí eles vão entregar as atas. Não vai entregar as atas e é claro que, sei lá, se a essa altura estão tentando fabricar a ata para dar a entender, para criar uma farsa sobre a farsa, né? O fato é que não vão entregar, né? E aí, é claro que a questão importante se desloca para o Brasil. O que que vai acontecer? Como é que vai ser essa relação? Ele está tentando falar com o Lula. Se o Lula não tomar cuidado, o Lula resta com um tirano na mão, né? Num ambiente que está sendo, obviamente, mal administrado pelo Itamaraty e pelo governo, né? O que não deixa de ser espantoso, porque desde o começo, né, Natália, estava na cara que isso era uma armadilha, né? Você se lembra que eu, antes da eleição, dizendo não é pro TSE e não é para Amorim ir. Tá na cara que é uma armadilha, né? E era. Tava na cara que ele não ia aceitar o resultado. Porque é que ele impediu a entrada de um monte de observadores, incluindo o Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, que é um cara de esquerda, né, do seu campo, de algum modo, ideológico, apesar das diferenças, né? A Colômbia se indispôs com a Colômbia, tem um governo de esquerda, né? Permitiu a ida do Amorim, Amorim se torna o principal interlocutor. A questão é principal interlocutor de quê? Né? E aí, permitindo toda sorte de leitura enviesada, burra também, porque é claro que
não seria a extrema-direita brasileira fazer uma leitura decente do que está em curso, né? Ela não consegue ler de forma decente nem a Bíblia, né? Porque é que leria esse negócio? E aí então diz: ah, tá vendo? Olha aí, Lula não é democrata, nunca foi, na verdade. Lula sempre foi um defensor da ditadura. Eu li um texto supostamente douto, asqueroso a respeito, mas um negócio absurdo. Um não, tem uma penca aí. É, Não, claro, por que Lula não é democrata? O que na trajetória do Lula, internamente? Internamente, Lula é o mais democrata de todos os democratas. Ele venceu a eleição direta 3 vezes no Brasil, né? É, Passou 580 dias preso, saiu, foi eleito, fez um governo de coalizão, o que não é democrata no Lula, aqui internamente. O fato dele ter essa relação com o Maduro faz com que ele deixe de ser um democrata? Não faz. Calma, já chego lá. Assim como o fato do Biden endossar na prática as ações de um carniceiro como Netanyahu, não torna o Biden um não democrata, não é? Os países têm relações, têm interesses. O meu ponto não é esse. O meu ponto não é, tem proximidade com esse governante, então não é democrata. Tem proximidade com outro, então é democrata. Não, isso é uma tolice. Tá bom, ele tem proximidade com o Maduro, então não é democrata. Mas ele tem boas relações com o Macron, então ele é um democrata. Isso é um critério burro. Isso é um critério burro, ideológico também, estúpido, que produz muito calor e pouca luz. Meu ponto não é esse, definitivamente. Meu ponto é outro, né? Meu ponto é o que o Brasil ganha com essa posição. É essa que é a questão, né? Eu sei o que os Estados Unidos ganham com a posição que eles têm na negociação do Oriente Médio. Isso pertence a um equilíbrio maior no que respeita às potências, em última instância, aos polos de poder que há no mundo. A China é um polo de poder, a Rússia é um polo de poder, os Estados Unidos são um polo de poder, a União Europeia ali meio atrelada aos Estados Unidos, e a questão do Oriente Médio se tornou importante para a geopolítica e para o domínio que os Estados Unidos têm do Ocidente. Então, o Biden não dá piscadelas para o Netanyahu, muito provavelmente não o faz, e muito provavelmente não o fará também o próximo presidente dos Estados Unidos, que eu espero que seja a próxima presidente, não o fará por simpatia pessoal, e sim porque é do interesse do país. Chefes de Estado não ficam tendo relações com outros chefes de Estado, como diria João Saldanha, o glorioso treinador, buscando gente para casar com suas filhas. Não é? Eu falava do João Saldanha, para quem não sabe, sobre jogadores que teriam má reputação e não sei o quê, e ele escalava, ele disse: eu não estou escalando para casar com a minha filha, estou casando para jogar bola. Estou escalando para jogar bola. Então, ninguém está em busca de fazer amizade e não sei o que, estabelecer relações pessoais. A questão são as relações que interessam ao país. Eu não consigo identificar, e ninguém consegue me explicar, e lendo a doutrina, o que exista parecido com isso, do Itamaraty, eu não consigo identificar em que a Venezuela é importante, né? Não, a Venezuela é importante porque o Lula, à medida que ele assume uma posição um pouco mais protetiva em relação a medidas de sanção contra a Venezuela, ele se torna o quê? Hã? É claro que lá fora ele não está sendo visto como a extrema-direita o está vendo aqui dentro, né? Porque aqui o tratamento que se dá é que Lula está endossando a vitória do Maduro, isso é mentira. Tanto é que a oposição venezuelana agradeceu ao Lula, também, entre outros, o fato de estar cobrando as atas. Então o Brasil não justifica o que aconteceu na Venezuela, né? Mesmo a votação da OEA, do texto da OEA, o Brasil não aprovou o texto,
mas também não reprovou, se absteve. Então, a posição não é de adesão à, à vitória de Maduro, ou algo assim. Por outro lado, o Maduro fica forçando uma proximidade e o Brasil torna verossímil essa suposta parceria. Até agora é suposta. Se vier a ser parceria, aí realmente é muito grave, né? E tivemos a entrevista desastrada do Lula, né? Diz o Padilha, né? Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Não, ele só estava dizendo que a eleição transcorreu calmamente. Sim, transcorreu calmamente, mas não tem mais calma nenhuma lá, né? Então, espero que Lula se dê conta de que Maduro virou nitroglicerina, né? Que a tentativa dele, que até, enfim, é meritória, de tentar trazer o cara para o campo democrático, apostando numa transição no país, não deu certo, entende? Não deu certo. Então, no governo Bolsonaro, o que nós tivemos foi o Brasil entrando numa aventura golpista contra a Venezuela. Brasil, Estados Unidos, né? Tentando depor o governante e entronizar, e foi aceito durante um tempo por alguns países, entronizar o pateta do Juan Guaidó, né? Que se autodeclarou presidente. Aliás, isso na Venezuela já aconteceu duas vezes, né? Em 2002, o Maduro fez uma alusão na entrevista coletiva ao golpe de 2002. Um empresário se declarou presidente, ficou 2 dias lá no poder, né? Ele se autodeclarou presidente. O Juan Guaidó se autodeclarou presidente. E o Brasil participou dos esforços para tentar depor o Maduro no governo Bolsonaro. Obviamente, um erro absurdo, né? Mas aquilo era um erro absurdo no extremo. Essa outra posição do Brasil de agora não chega a ser uma posição extrema, mas é uma posição incômoda, incompatível. Aí, insisto, com a biografia do Lula e com aquilo que o Brasil viveu e está vivendo. Pode não ser incompatível com posições históricas do PT. Hã? Sim, o PT ajudou a construir a democracia brasileira, é um partido da democracia, só governou, ganhou 5 de 9 eleições legitimamente nas urnas, né? Em nenhum momento recorrendo à luta armada, o que que seja. Tudo isso é verdade, portanto, o partido está no campo democrático. Agora, tem algumas concepções e tem algumas adesões que são muito problemáticas quando se trata de democracia. Mas também não é o único partido a tê-las, né? Se quiser questionar o que o Partido Democrata faz e quais são seus aliados nos Estados Unidos, é, dá para questionar, não é mesmo? Então, né? Agora, considerando que nós passamos por um período terrível aqui no Brasil, com um golpista que ficou 4 anos no poder, né? Que tentou impedir a eleição, que tentou impedir a posse do Lula, e depois houve o 8 de janeiro, é claro que a posição do Brasil é insuficiente, né? Tem as suas virtudes? Tem. Veja o caso da Argentina, né? Argentina, e não se pode dizer que Brasília e Buenos Aires vivam exatamente uma relação amorosa, né? Não, é uma relação conflituosa, bastante conflituosa. Mesmo assim, o Brasil tem estrutura para tal, né? O Maduro expulsou o corpo diplomático de 6 países, entre eles a Argentina, e a Argentina ficou sem uma representação para seus interesses na Venezuela e convidou o Brasil para assumir, né? Então, Milei agradecendo, né? É, O que é importante, até por outro aspecto, tem 6 refugiados na embaixada da Argentina. 6 refugiados venezuelanos que entraram lá para não ser presos, né? Então agora estão sob a proteção
estão na Embaixada da Venezuela, mas estão sob a proteção do Brasil, né? Então, você ser um negociador é uma coisa importante. Eu não estou dizendo, o Brasil não tem que ser um negociador, o Brasil tem que pedir. Não. Por que é que o Chile, o esquerdista que governa o Chile, pode ter uma posição mais dura do que o Brasil? Porque olha o tamanho do Chile, olha que importância que o Chile tem na geopolítica latino-americana. Com a devida vênia, nenhuma. Não é? O Brasil tem. O Chile não faz fronteira com a Venezuela, o Brasil faz. A paz, a tranquilidade na Venezuela interessa ao Brasil muito mais do que ao Chile. Até um tsunami de, sei lá, social, chegar na Venezuela, chegar ao Chile demora muito. Aliás, não chega. No Brasil chega fácil. Como chega fácil na Colômbia, que também está tendo uma posição mais prudente, né? São países que fazem fronteira. Então é natural que busque, opa, peraí, vamos tentar baixar a bola, né? Agora, há que se fazê-lo com todos os cuidados para marcar o distanciamento, né, do ditador. Distanciamento no sentido de eu não tenho compromisso com as aventuras, com as maluquices que ele faz internamente. Aí não. Eu não sou fiador desse troço, né? E não se está fazendo isso direito. Não se está fazendo isso direito. O que seria ter feito isso direito? Por exemplo, não ter ido como observador. Já se cometeu esse erro. Foram, né? Agora, a entrevista foi ruim. Ela deveria ter tido outro tom, né, do Lula. Mas tudo bem. Ah, o Brasil continua a não reconhecer o resultado. Agora, o Maduro está em busca de dividir o peso, de uma solução que está na cabeça dele, que é desastrosa. Porque, a menos que o Brasil recue da sua posição, ou as atas aparecem e elas se mostram sérias o suficiente, ou não dá para reconhecer o regime.